Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, a Voz que Ama no Deserto, e a mais um quadro, Momento de Reflexão. Nesta oportunidade estaremos considerando o tema Um Testemunho de Morte. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, Te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida e pela esperança que temos que a qualquer momento o Senhor de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós também possamos estar junto. Enquanto aqui estamos, Senhor, há um compromisso, há uma consciência que precisamos ter frente, Senhor, à confissão em que fizemos no momento em que descemos as águas batimais. E no que diz respeito à Tua palavra, espera de cada um de nós como servos, Senhor, do Senhor e participantes do reino de Deus. Nos ajuda, Senhor, com respeito a essa reflexão, em todo esse período aqui que ficarmos, nos ajuda, nos exorta se preciso for, renova-nos se preciso for, nesta compreensão e neste compromisso. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, né, para dar fundamento a este tema, um testemunho de morte, que se encontra na carta de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 3, vamos ler até o versículo 5, onde diz assim, porque é bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Diante, amados, dessa leitura bíblica, podemos compreender a que se refere o apóstolo Pedro. A carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta, foi escrita aos dispersos de algumas localidades, irmãos, que estavam abandonando a fé, dado a argura, dado, amados e queridos, as perseguições, as aflições, e percebemos pelas palavras dos versículos que lemos, que parte dessa provação era justamente o escárnio, era justamente ali a zombaria daqueles que, ao abandonarem a sua vida de pecado, né, decidiram voluntariamente, em amor, a servir a Deus à luz da sua palavra. Porque todos nós, amados, que cremos no Senhor Jesus, que passamos a ser alcançados por Ele, pela iluminação do seu Espírito Santo com respeito à sua vontade, à sua palavra e seu plano para cada um de nós, que é o plano de salvação. Logo, nós entendemos que precisamos, primeiro, nos arrependermos da vida que outrora andávamos, como lemos nos versículos bíblicos, em dissolução. E o apóstolo Pedro ainda coloca dá um agravamento ainda quando ele diz em desenfreamento. Ou seja,
como se não tivéssemos limite com respeito à vida que levávamos em pecado. Porém, a partir do momento em que nós temos essa iluminação, nos arrependemos, e o arrependimento ele só tem a sua realidade, a sua verdade, quando abandonamos a vida de pecado. Fato este que em Provérbio ele nos diz: aquele que confessa o seu pecado, está falando aí do momento de arrependimento diante de Deus, pessoal e particular de cada um de nós. E ele diz: todo aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então, tem que haver a mudança, tem que haver um rompimento este pelo qual qualifiquei aqui diante do tema, um testemunho de morte, ou seja, testemunharmos através das nossas atitudes, frente àqueles que outrora convivíamos em dissolução e desenfreamento, entregue totalmente a nossa total inclinação e plena e comum inclinação natural, que nossa humana, que é o pecado, nós temos que testemunhar que nós abandonamos, morremos para essas atitudes, morremos para esses costumes, morremos para tudo quanto desagrada a Deus. E isso se refere justamente ao real testemunho de morte. Morte para o mundo. Como Paulo diz, que estava morto para o mundo e vivo para Deus. E essas pessoas até mesmo nos consideram, quando somos sinceros, quando somos verdadeiros frente a esta conversão em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos para essa pessoa como pessoas que morreram para eles. Para eles não tem mais valor. Porque, na verdade, eles queriam que, ainda que eu confessasse ser de Cristo, ainda que eu confessasse que agora estou servindo a Deus, eles queriam que também, independente dessa confissão, participávamos da mesma vida dissoluta que outrora participávamos junto com eles. E, infelizmente, amados, temos que convir que essa questão tão importante que a Bíblia ela é recorrente com respeito ao caráter da nossa santificação, o caráter da nossa consagração a Deus. Somos testemunhas que muitos têm desvanecido na fé, têm abandonado a verdade do Evangelho de Deus e têm vivido em dissimulação. Uma hora está na igreja louvando a Deus, glorificando a Deus. E o pior do que tudo isso, tendo oportunidade para testemunhar ou trazer ou proclamar a palavra de Deus, e proclamam a palavra de Deus, até mesmo tratam de temas relacionados à santificação, a uma vida pura diante de Deus, a uma responsabilidade quanto ao nosso testemunho individual, porém, o mesmo que pregam, na verdade, nunca viveram. Saiu da porta da igreja para fora, é como católico. Eu falo de mim. Quando era católico, estava ali na missa, né? E depois ia para a festa, tomar caipirinha, tomar cerveja, palavrões, gírias pesadas, que eu quero dizer, né? E palavrões, palavras, né, impuras, quando o próprio Tito diz que nós temos que ter uma linguagem sã. Porque agora já não somos mais aqueles de outrora. Eu já não posso ser aquele Sabino de outrora, corrupto, né, mentiroso, que gostava de uma bebida, embriagava-me, né, com respeito aos bailes, às festas fraternais, né, em família. Agora esse Sabino ele morreu, porque a Bíblia diz: nova criatura agora somos. Tudo que era do passado ficou para trás.
Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E infelizmente, estamos vivendo esta realidade que aqui lemos, amados. Essa realidade. E outra, essa aprovação não só é em vista daqueles que estão fora, que convivíamos com eles em pecado, mas até mesmo para aqueles que estão na igreja, no convívio. Eu vou até melhorar, num convívio, porque a igreja não, a igreja do Senhor é santa, ela é pura e é irrepreensível, é a noiva pela qual o Senhor está preparando de tal maneira a se tornar irrepreensível para aquele momento do arrebatamento. Porém, em meio àqueles que congregam também, por isso que eu disse que eu vou melhorar, e muitos em meio àqueles que congregam, que não têm compromisso com a palavra, não tem compromisso com a palavra de Deus, que tem sobre si mestres, que vai ser o próximo tema, que vou estar logo em seguida a este, tratando, que tem como tema vituperando o nome de Cristo. Porém, fica aqui esta mensagem, esse tema, para deixar partir de uma pergunta que não quer se calar diante do que até aqui comentamos e refletimos. Qual tem sido o nosso testemunho? Nosso testemunho está ali semelhante ao de Pedro, que estava ali em meio aos gentios, que eram irmãos, e era isso mesmo que era para acontecer, uma comunhão e uma única fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E quando Paulo chegava, ele dissimulava com outros israelitas, e se afastavam daqueles dias. Paulo repreendeu na cara Pedro, por conta dessa dissimulação. Então, qual o testemunho que nós temos dado? Nosso testemunho realmente tem sido um testemunho de morte? Ou ele é só um testemunho de morte para aquilo que eu acho que eu tenho que deixar, e não que a Bíblia diz que eu tenho que deixar? Porque, amados, agora a nossa vida nunca foi, mas principalmente agora, ela pertence a Deus. A nossa vida não é mais nossa. O testemunho nosso tem que ser pautado naquilo que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós? Disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte, para que nós sejamos luz e sal da terra. E não podemos dissimular. Deus não se deixa, se levar por dissimulação. Deus conhece a integridade do nosso coração e as nossas dissimulações, as nossas desculpinhas, E quando nós julgamos aquele que não come realmente aquilo que a Bíblia espera que eu e você também não comamos, é uma vida de libertinagem, uma vida expondo a nosso corpo, expondo o nosso nome, e pior, e acima de tudo, de maneira até sem medida, expondo o nome do Senhor Jesus, que vai ser tratado no próximo tema. Porém, aqui fica 3 pontos dentro dessa realidade, e que Deus espera que nós permaneçamos firmes. Vai haver zombaria, amados. Vai haver escarnecimento, vai haver bullying. Porém, que nós permaneçamos firmes. Porque nós temos que permanecer firme frente ao compromisso que tivemos quando descemos as águas. Crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, creio. Promete ser fiel todos os dias da sua vida? Prometo. Ali aquela promessa é de fidelidade a Jesus e a sua palavra. Não é ao uso e costume denominacional ou qualquer mandamento farisaico de um ministério. Mas a palavra. Porque a questão do uso e costume, no que diz respeito a como eu tenho que me apresentar e como eu tenho que estar diante publicamente, está na Bíblia, está na sua Bíblia. Se você ler e o Senhor falar com você, você vai entender o que eu quero dizer. Não precisamos de uma série de demandas para que nós venhamos a cumprir. Nós sabemos individualmente o quanto temos que buscar nos consagrar a Deus no que diz respeito a separarmos do pecado em todas as suas esferas
e todas as suas vertentes. E prosseguindo, indo aqui para os pontos e para o encerramento, um testemunho de morte revelado pela compreensão do abandono do pecado, como nós lemos aqui no versículo 3, na sua parte B. Olha, dizendo aqui, porque é bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios. Olha agora, andando em dissoluções e concupiscência, borrachice e glutonaria, bebedice, abomináveis, idolatria. No tempo passado, agora não mais. Então, revelado esse testemunho de morte, ele se revela quando compreendemos a questão de abandonarmos o pecado. Em toda a sua esfera, não podemos fletar com o pecado, de maneira alguma. O próprio Paulo, dando uma intensificação a isso, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento no Antigo Testamento está se referindo à questão do pecado. Segundo, um testemunho de morte é revelado pela compreensão da resistência aos que são contrários a uma vida com Deus, como diz o versículo 4. E acham estranho não correrem com eles, olha só, no mesmo desenfreamento de dissolução, e blasfemam de nós. Isso fala dos dois lados, tanto dos que estão fora como daqueles que congregam, mas não se converteram. Na verdade, não se converteram. Estão em meio à congregação, mas são pessoas que vivem no pecado. E o Salmo 1 já diz que os pecadores, eles não permanecerão no meio da congregação. E desses, eles acham estranho. O que eles querem é que nós compactuamos com eles. Eu poderia até fazer menção aqui da Apocalipse, mas não vou fazer, porque eu quero deixar essa parte para o próximo tema. Mas aqui, primeiro, um testemunho de morte que eu preciso ter diante do mundo, pela compreensão do abandono que eu tenho aqui, compromisso meu e uma consciência minha, em voluntariedade, novamente vou dizer, em amor do pecado, revelado pela compreensão da resistência, porque ninguém vai passar a mão no seu... Cuidado com aqueles que batem no seu ombro, que isso não vai haver. O que vai haver é blasfema. O que vai haver é desprezo. Observe bem isso que eu disse. Desprezo. Esteja preparado para isso. Você vai ser tido como um fariseu, quando você não é um fariseu. Você é uma pessoa que busca viver uma vida em santidade e piedade, como diz o próprio apóstolo Pedro no capítulo 2, no capítulo 3 de sua segunda carta, que vamos ver no próximo tema. Mas que buscam viver em santidade e piedade. Então, não se escandalize, resista, permaneça firme, amados, que você está servindo a Deus. Melhor para nós é agradarmos a Deus do que agradar aos homens e ao mundo. E por último, testemunho de morte revelado pela compreensão de que o juízo vem de Deus. Como diz o versículo 5, está aqui, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar o vil e o morto. Vou ler novamente. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E quem são esses? Os quais, por uma interpretação hermenêutica do texto que lemos, está falando daqueles, dos gentios. Está falando que os que andam em pecados, que não há temor de Deus, e daqueles que você convive em meia congregação e que não há freamento, há desenfreamento, pelo contrário. Confessam ser de Cristo, vivem com respeito à comunhão congregacional, mas diante do testemunho público negam o nome do Senhor Jesus. Negam que são crentes. Ninguém vê que aquela pessoa ela é crente, porque não há diferença. O palavreado é o mesmo, a linguagem é a mesma, os lugares que frequentam é o mesmo. E o Senhor tenha misericórdia de nós.
Mas saiba por certo que o Senhor já nos alerta através do apóstolo Pedro, que os quais serão julgados pelaquele que há de vir, julgar os vivos e os mortos. O Senhor não precisa ver, o Senhor sabe. Quem realmente tem vivido e tem dado realmente um testemunho de morte para o mundo e vivido para Deus, mesmo diante das suas limitações, mesmo que durante essa caminhada possam oscilar por um período curto de tempo, oxalá que assim seja, que isso não podemos negar, em dar uma pisada na bola, em dissimular em algum momento de fraqueza frente a essa vigilância e santificação e consagração a Deus. Porém, ainda que diante dessa limitação, dessa possibilidade, eles prezam em agradar a Deus. Eles buscam em oração, jejum, leitura da palavra, estudo, a se consagrar a Deus e se preservar daqueles que hão de desprezá-los, que hão de blasfemar a eles e hão até de difamar. Tendo como fundamento o que eles eram antes, não o que são agora. Usam o seu passado para justificar uma difamação de você, porque você agora não faz mais parte da panelinha. Você não faz mais parte deste mundo. A sua vida, o seu coração, as suas motivações, o seu sentimento, eles estão integralmente e resolutamente decididos a servir a Deus, a morrer para o mundo e a viver para Deus, a apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando estamos diante deste testemunho, ele se torna, sem qualquer sombra de dúvida, um testemunho de morte para todos que convivem comigo e com você. Amém? Que Deus, por intermédio de que Jesus nos abençoe e que o Senhor nos conceda essa graça, esta força e o renovo necessário quando assim nós carecemos dele. Mas que o Senhor venha nos santificar no espírito, alma e corpo, para que verdadeiramente venhamos a viver e testemunhar uma vida de morte para o pecado. Independente de toda e qualquer provação, seja ela física, como eram esses dispersos que Pedro se encaminha, como também na questão do testemunho pessoal. Que o Senhor venha fazer isso em nossas vidas. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos, Senhor, te agradecer por mais este momento que aqui estivemos a meditar, Senhor, na tua santa palavra. A considerar o quanto somos responsáveis pelo nosso testemunho. Nos ajuda, Pai, em tudo, Pai, e que verdadeiramente nosso testemunho seja um testemunho de que morremos, ó Pai, definitivamente para o mundo, para o pecado. Senhor, que desejamos estar apenas vivo para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz isso, Senhor, que nós pedimos, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.